De uns tempos pra cá, o mundo tem ficado mais dividido em torno de questões ideológicas. Mas não é de agora que as pessoas se dividem com coisas opostas, do tipo aqui no Brasil, com a esquerda e o antipetismo. Agora, por que isso tem ficado mais evidente e por que é tão relevante falar sobre esse assunto? Para começar, é legal a gente falar que essa polarização realmente está aumentando nos últimos anos. Uma pesquisa do Pew Research Center nos Estados Unidos viu em 2017 que as pessoas que se identificavam mais com os valores de esquerda estavam defendendo com muito mais força, muito mais vontade essas pautas do que nos anos anteriores. E a mesma coisa estava acontecendo para o pessoal da direita. E também é legal que essa pesquisa percebeu que a galera que estava engajada com aquilo e se interessava pelo assunto, buscava notícias e tal, era ainda mais polarizada que as pessoas que não se importavam tanto. Essa polarização não é exclusiva nem dos Estados Unidos, nem do Brasil, nem de nenhum lugar. Por muito tempo, os políticos, quando eles se apresentavam para as pessoas, eles eram vistos como chatos e sem graça, até porque tudo que eles falavam era de um jeito muito monótono e dava sono nas pessoas. E eles adotavam essa estratégia até porque era uma coisa inteligente de se fazer na época, né? Você parecia saber muito do assunto, você não fazia ninguém discordar de você e você tinha mais chances de se eleger e se manter na sua posição de poderoso. E um estudioso alemão chamado Ruud Koopmans, ele percebeu que tinha um padrão nisso e que os políticos estavam sempre agindo das mesmas maneiras. E que todas as vezes que eles escolhiam essa estratégia de não discordar de ninguém, ou eles falavam coisas muito chatas e que ninguém se importava, ou coisas muito difíceis e que ninguém que se importava e entendia o que estava acontecendo. E isso dava muito certo para eles, porque a partir do momento que eles agissem dessa forma na mídia, que era um lugar garantido para eles se mantinham onde eles estavam e não tinha ninguém para discordar ou ameaçar a posição deles. O problema é que, a partir do momento em que as redes sociais começam a ser muito importantes na vida do mundo de maneira geral, pelo menos no mundo ocidental, os políticos perdem esse pedestal garantido que eles tinham na mídia, né? É o famoso qualquer um pode abrir um site, um blog, um canal no YouTube e falar sobre o que quiser, quando quiser. Eu acho que dá pra ver nas redes, sim, que tem essa polarização, que sim, as pessoas às vezes parecem mais intolerantes, ainda que elas não sejam, mas pelo menos elas expressam mais isso. E além disso, as redes têm uma capacidade de amplificar vozes minoritárias. E isso muda tudo, porque agora que eles têm que disputar por espaço, os políticos entram numa briga de tapa e soco e falam o que der na cabeça que vai chamar mais atenção. A estratégia deixa de ser o não vamos discordar e passa a ser o prestem atenção em mim, olha só que coisa polêmica eu tô falando. As pessoas não ligam se estão falando mal ou falando bem, elas se importam se estão falando delas propriamente. E por causa disso, então, ele começa a apostar em temas específicos. Ele não fala sobre absolutamente tudo, porque ele não domina todos os temas, mas ele aposta em temas específicos, aposta em radicalização, aposta em simplicidade e consegue se fazer ouvir pelo eleitor e por grupos. Mas um problema que surge daí é o seguinte: a partir do momento em que as pessoas se identificam com esses pensamentos radicais dos políticos, elas vão se isolando em espécies de bolhas que só entram pessoas que pensam dessa mesma forma e não entra nada de diferente que vá contrariar esses pensamentos. E muito disso até vem da função dos algoritmos nas redes sociais, né? Eles são feitos para te mostrar aquilo que você gosta, aquilo que você tem interesse, e eles acabam excluindo tudo o que foge daquilo. Você acaba fechado num círculo de pessoas que pensam parecido com você, sem saber o que acontece do outro lado, sem saber que existe alguma coisa fora disso. E esses grupos também têm atuado bastante fora das redes sociais com essa mesma narrativa extrema e radical. É o caso do grupo União da Direita, que nos Estados Unidos, lá pro ano passado, fez um protesto que reuniu milhares de pessoas defendendo ideias muito intolerantes do tipo supremacia branca, neonazismo e homofobia. E quando apareceram os contra-protestantes, né, a galera que achava aquilo um absurdo, os manifestantes iniciais ficaram muito putos e resolveram revidar. E chegou no ponto de um dos manifestantes pegar um carro e dirigir contra a multidão, sabe? As ideias vão tomando uma forma muito extrema e muito radical, muito rápido. E na medida em que a polarização vai avançando e vai dominando esses grupos, some essa ideia de que existe uma variedade de opções, de que existe um degradê entre o 8 e o 80, sabe?
Ou você odeia 100% alguma coisa, ou você ama 100% essa coisa. Não existe meio termo. É tão radical que se surge algo que vá ser um pouquinho diferente, ela já é expulsa. Não tem zona cinzenta entre o branco e preto, por exemplo. Um exemplo interessante disso é o que está rolando com a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ela está sendo acusada de corrupção há muito tempo por várias causas, a maior parte delas de cobrar propina de empresas de construção para favorecer essas empresas em contratações públicas. Mas nada disso importa para os eleitores dela, que acreditam que não importa o que aconteça, ela é inocente. E ao mesmo tempo, para os eleitores do Macri, que é o grande inimigo dela, é o completo contrário. Não importa o que digam, seja a imprensa, seja qualquer pessoa, ela é culpada. Sem falar que toda essa atmosfera de radicalismos de 8 e 80 acaba criando um espaço meio hostil para discutir política e acaba afastando uma galera que, se tivesse um espaço mais legal para discutir, talvez se interessasse muito pelo assunto, mas que fica com preguiça porque não quer ser odiada ou amada por determinados grupos. É legal a gente destacar uma ideia que surge desse fenômeno de polarização e que ajuda a entender por que isso é tão zoado. É o conceito de partidarismo negativo. É um nome muito difícil para uma coisa fácil e perceptível. É a ideia de que as pessoas, aos poucos, elas vão deixando de apoiar causas específicas e se identificar com bandeiras e passam a rejeitar única e exclusivamente um partido, ou uma pessoa, ou uma proposta. A gente descobriu que isso existia por meio de uma foto, que são 2 eleitores do Donald Trump numa manifestação de apoio a ele, e os 2 estavam com uma camiseta que dizia: "Eu prefiro ser russo a ser democrata". E um americano dizendo que prefere ser russo a ser democrata diz muito sobre como essas pessoas chegam num patamar tão tenso que elas não ligam para as contradições que pode existir. Vamos tentar explicar isso de uma forma que talvez fique mais fácil. O universo de Star Wars entre o Império e os rebeldes. Partidarismo negativo é como se os rebeldes odiassem tanto, mas tanto o Império, que eles colocassem no comando da própria rebelião alguém que governasse pelo medo, construísse uma Estrela da Morte e ameaçasse todo mundo que fosse contra a palavra desse governante. É como se eles dissessem que preferem qualquer coisa a alguém do Império, até mesmo um Sith disfarçado de rebelde. Isso até lembra um pouco a ideia de votar no menos pior, que aqui no Brasil a gente ouve toda vez que a gente participa de uma eleição. Só que nesse caso, a gente, dentre várias opções, a gente escolhe a que menos desagrada. Enquanto o partidarismo negativo acaba sendo: eu odeio tal partido, odeio tal pessoa, odeio tal proposta, porque isso é responsável por tudo de ruim que já aconteceu no mundo, e é uma coisa super eu não quero me misturar com isso, eu prefiro qualquer coisa a isso. E infelizmente, por mais que pareça uma solução para esse grande turbilhão de merda que é a política no nosso país, esse tipo de atitude pode só fazer com que as coisas piorem. Galera, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se você pensa em qualquer tema, qualquer coisa que você acha interessante e que você pense: puta, gostaria de ver um vídeo dele sobre isso, deixa a sua sugestão nos comentários e a gente vai com certeza dar uma olhada, e quem sabe seu vídeo não vai ser o próximo do canal. Valeu e beba com moderação.